Não adianta fazer paralisação, não adianta correr, fazer barulho, não adianta fazer nada. A decisão já foi tomada e simplesmente em caráter de urgência só vão esperar aqueles 45 dias passar para colocar em vigor. Então não adianta fazer paralisação, não adianta fazer barulho, não adianta fazer absolutamente nada, porque já foi tomado e já vai acontecer. Eles só estão esperando, na verdade, para dar aquela disfarçada, né? E a gente sabe como é que funciona. Eu fiz algumas colinhas aqui pra gente estar conversando, então quando eu olhar para cá é porque eu tô pegando alguns tópicos do Note. Então assim, ó, o nosso país, para ficar bem claro, é um país que semeia miséria, semeia a pobreza. Então o nosso governo ele quer controlar toda a população pela pobreza. E você já vai entender aonde eu vou chegar quando você começar a acompanhar o meu raciocínio. O nosso país ele só quer saber de controlar as pessoas pela miséria. Então entenda que não tem como eles voltarem atrás nessa decisão. Porque existia uma contribuição de mais ou menos ali uns 5 milhões mensais por mês que os motoristas pagavam dentro do MEI. Agora eles viram a possibilidade de abocanhar 600 milhões por mês. Então pensa, por qual motivo eles vão querer voltar atrás? Não faz sentido nenhum eles quererem voltar atrás nisso e eles não vão. A decisão já foi tomada e já vai entrar em vigor. E dá uma olhadinha aqui do lado nas corridas que começou a vir aqui em Cascavel simplesmente do nada. Tocando assim. E a gente sabe o que significa essas corridas. Significa que se eu estou ocultando informação. Peraí, que chegou aqui. Entendido. Se eu estou ocultando informação, significa que eu posso manipular os resultados. Tá acompanhando o raciocínio? É isso que a Uber quer. Exatamente isso. Não vai mostrar aonde você vai buscar o passageiro, então é problema teu. Se você é uma rua sem saída, se é perigoso, se não é, cara, foda-se. O problema é teu. Teu. Entenda isso. O problema é teu. Ela não tem responsabilidade nenhuma. Ela está sendo isenta de tudo o que pode acontecer. Segundo ponto, você não sabe quanto que você vai ganhar, então ela pode manipular o seu ganho por hora, que vai valer 53 centavos o minuto. Então 10 minutos é 5,30. 15 minutos, 16 reais, 1 hora 32, acabou. Ah, mas não, vou fazer uma corrida de 3 horas, vai valer 180, por exemplo. Cascavel para Foz do Iguaçu. Quando toca para mim, eu costumo não fazer, porque eu não consigo fazer a volta, eu volto vazio. Mas toca por 180 a 220 reais. Aí você pensa, como que alguém vai fazer uma corrida de 3 horas para Foz do Iguaçu para ganhar 96 reais? É exatamente isso que vai acontecer, tá? Mas entenda que eu já vou te explicar certinho o porquê que o governo acredita que está te pagando mais do que o necessário. Você já vai entender. A arrecadação, o Samuel fez um vídeo muito interessante, eu vou deixar 2 links aqui embaixo para vocês verem. Acredito que vocês já tenham visto, o Samuel tem uma proporção enorme e ele explica exatamente de quanto que vai sair a contribuição hoje e para quanto que vai. Tipo, o olho cresce de uma forma absurda e eles querem abocanhar isso de qualquer forma. O nosso país semeia miséria. Eles querem quanto mais que a gente dependa do governo, melhor para o próprio governo. Eles se mantêm lá em cima distribuindo as migalhas, entende? É assim que funciona. Eu, particularmente, não acredito em aposentadoria. Eu acredito que você tem que fazer o seu patrimônio, você tem que trabalhar, você tem que investir, você tem que fazer a sua renda passiva para quando você chegar numa certa idade, abandonar e falar, eu vou viver dos meus rendimentos. Seja casa de aluguel, seja um negócio, seja um próprio investimento, tá? Então é isso que o brasileiro tem que ter noção, não é ficar dependendo de governo, tá? Mas depois a gente entra nesse assunto. Entenda por que o governo acredita juntamente com a Uber, que a Uber sabe sim qual que é o ganho real do motorista e para ela não faz a menor diferença, e por que ela acredita que está fazendo muito por você junto com o governo e o próprio sindicato que está lá. Eu estou fazendo pelo motorista. Entenda exatamente o que vai acontecer. Se o seu salário agora vai ser baseado no ganho mínimo de R$ 32 a hora, dos 25% que você recebe vai ser R$ 8, correto? R$ 8 a tua hora. Vezes 8 vai dar R$ 64 e alguns centavos.
Se você multiplicar por 26 dias trabalhado, porque você vai ter que folgar, você não vai ser um louco trabalhando todos os dias, você vai ganhar 1.668. Se você multiplicar por 30, você vai ganhar 1.924. Em um país onde o salário mínimo é de 1.412, presta atenção, salário mínimo 1.412, eles acreditam que estão te pagando mais do que o suficiente. Nas próprias palavras do nosso querido presidente, o brasileiro está ostentando demais. Então entenda, você não tem direito de ganhar mais. O salário mínimo é 1.400 e a gente está te dando um bônus de 15% se você quiser trabalhar 26 dias. E a gente vai te dar um bônus de 26% a mais caso você quiser trabalhar 30 dias. É essa a conta, é essa a lógica, é isso o que foi feito. Entendeu? Simples, não tem mais e não tem menos. É isso. 1.668, se você quiser, 15% a mais que o salário mínimo. Tá reclamando do quê? Engole e aceita. Ah, quer ganhar um pouquinho mais? Trabalha 30 dias, vai para 1.900 e pouquinho, dá 26% a mais que o salário mínimo. Tá reclamando do quê? Tem um monte de gente que ganha menos que isso. Olha só o quanto eu tô fazendo por você. Entendeu? Entendeu a conta, a lógica, o raciocínio, aonde eles querem chegar? É isso, não tem mais e não tem menos. É isso, acabou. Existem países onde a regulamentação começou e simplesmente mais que 80% dos motoristas abandonaram a plataforma e foram para as entregas. Foram para as entregas porque não faz sentido nenhum. Só que isso funciona em outros países. Por quê? Porque existe infraestrutura, porque aqui no Brasil não tem. Os ônibus funcionam, existe metrô, funcionam. Tá? Aqui os pontos de ônibus, não em Cascavel, tá? Cascavel é bem organizado. Mas eu falo em outras cidades como Sumaré que eu morei. Não tinha nem ponto de ônibus. Era um banquinho no sol lá que você ia ficar na chuva, pouco se lascando. E quem que vai sofrer com isso? Primeiramente, o motorista. Segundo ponto, o passageiro, porque no começo a Uber vai querer dizer que está tudo melhor, assim como vários influenciadores vão falar que está melhor o ganho para o motorista, porque estão recebendo para poder falar isso. E no final, o que vai acontecer? Aos poucos a Uber vai puxando a rédea até conseguir manter e nivelar por completo aqueles R$ 32. E mais uma coisa, não existe Comfort, Black e nada, é somente Uber. Não tem mais a diferença de classificação de quilômetro por Black, Comfort e X. É tudo igual, acabou, não tem mais e não tem menos. Todo mundo vai ser padronizado por baixo. Não interessa se você faz 80 por hora. Não interessa se você faz 20 ou se você faz 50. É 32 e acabou. Tá entendendo aonde vai chegar? Então aquela porcentagem que a Uber vai pagar de R$ 200 ali, ou então de 20% do valor que o motorista ganha para contribuição, você acha que quem que vai pagar? Você já está pagando o seu animal. Ninguém vai pagar isso por você. Você já está pagando. Tá entendendo? A Uber, por que em 10 anos, uma plataforma que nunca fez nada para beneficiar o motorista, simplesmente aceitou e elogiou a regulamentação apresentada pelo governo? Porque ela está sendo isenta de absolutamente tudo. Quem que vai pagar a conta de absolutamente tudo é o motorista, e você ainda acredita que isso é pro teu bem. Isso não foi descrito, mas vai acontecer, tá? Aqui, se você der uma olhada nesse canal, ele explica como que foi feita a regulamentação lá e como foi feito um funil aos poucos, forçando o motorista a fazer exatamente o que a plataforma, junto com o regulamento, queria. Uma coisa que tem que ficar claro é: a plataforma quer que você faça a corrida e agora o governo quer que você busque, independente do quanto que você vai ganhar. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais você fizer, mais ele arrecada. Então são dois agora te empurrando, te forçando para fazer o que você não quer, exatamente aquelas corridas péssimas. E agora, com esse novo tipo de corrida que vai vir para você, você não vai saber quanto que você vai fazer, quanto que você vai andar, quanto que você vai ganhar, então você vai ser obrigado a fazer. E eu falo mais, tá? Entenda que vai vir junto, ainda não foi dito, mas vai vir sim uma forma de um bloqueio diário por hora, tá? Entenda.
A partir do momento que o motorista não aceitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corridas durante o dia, mensagenzinha. A partir desse momento, você está bloqueado por tantas horas por não estar correspondendo ao regulamento. O governo quer que você faça, porque ele diz que é o direito do trabalhador, ele está te oferecendo melhor, como eu já mostrei na conta, 15, 16, 26% a mais que um salário mínimo. Tá entendendo? Então ele vai te empurrar junto com a Uber para aceitar corrida lixo, para gastar mais ainda, e isso só diminuindo cada vez mais o seu ganho. E outra coisa que eu não vi ninguém comentando e não tem na regulamentação, tá? O combustível no Brasil sobe mensalmente. Então, se mês que vem subir 50 centavos, vai subir o nosso percentual também? Ou o nosso ganho por hora de 8 vai cair para 7,50? Ah, se subir igual subiu da outra vez para 6,50, R$ 1 a mais. E aí, como é que vai fazer? O nosso ganho vai para 6,50 também? Uma hora trabalhada, 1 litro de combustível é mais do que o suficiente. Quer mais o quê? Infelizmente, é esse o pensamento que a gente tem, é essa visão que foi passada e é isso o que vai acontecer. Não adianta mais correr, não adianta mais gritar, muito menos fazer barulho na rua, achando que paralisação vai fazer a Uber se mobilizar. Se a Uber em outros países teve uma diminuição em 80% dos motoristas e para ela tanto fez, como já disse outras vezes, que a mobilidade urbana, no caso, não é prioridade, então para que se preocupar? Ela não vai mudar, junto com o governo que está vendo com olho gordo esses 600 milhões, essa possibilidade de tentar tampar o sol com a peneira, tentando arrecadar, arrancando do motorista. Entenda, ele vai ficar sem arrecadar e vai destruir uma classe de mais de 1 milhão de trabalhadores.